princípios do SUS, no caso, os doutrinários. Isso que cai em prova de concurso, prova de faculdade, todo tipo de prova. Então, quando eu falo em princípio do SUS doutrinário, né, então a gente tem lá a universalidade. A universalidade, ela está ligada à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem discriminação de cor, de raça, de tamanho, de branco, de preto, de idade, de nada, sem discriminação nenhuma, de acesso aos serviços de saúde oferecido pelo SUS. Ou seja, pode ser um japonês, tá? Ele vai ter direito ao atendimento pelo SUS, né? Pode ser um loiro, pode ser um preto, pode ser um branco, pode ser um indígena. Tá dentro do Brasil, ele tem direito, tá? Não necessariamente o brasileiro em si, tá? Essa é a universalidade, que ela está ligada à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem discriminação nenhuma, tá? Então, a universalidade, ela não discrimina, tá? Ela atende todos. Tudo que tiver de acesso ao SUS, ela tem direito, tá? Isso é a universalidade. Aí você me fala, mas eu tenho plano do convênio, tenho plano do APAS, tenho plano da Unimed, tenho a tia, tem, enfim, tem um convênio, que não é o SUS, tá? Eu tendo um convênio, eu posso usufruir do SUS? Ou o SUS é para quem não tem convênio? Por exemplo, o que acontece conosco lá? Nós temos várias gestantes que elas passam em consulta particular. Eu, particularmente, eu discordo um pouco disso, né? Mas como é direito, né? A gente não pode contestar. Ela passa em consulta particular, né? Paga, às vezes é convênio, às vezes ela paga. Aí ela vem para a atenção básica, ela passa em consulta com o médico do SUS, ela passa realmente em consulta, pede todos os exames são feitos todos pelo SUS, e ela pega esses exames e leva para o consultório particular também, ela faz 2 pré-natal, o particular e o SUS. Só que o pré-natal para ela é o particular. O SUS seria só para garantir os exames, que ela não quer pagar. Tá? Então ela estava fazendo 2 pré-natais, e o parto em si continua sendo com médico particular. Aí no dia do parto, ela paga, né, o parto para o médico particular. Então, olha só, o SUS, ele de uma certa forma, ele dá direito a todos, de uma forma integral, porém, se você for analisar pelo outro lado, veja bem, quem trabalha em atenção básica sabe, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande lá onde eu trabalho, por quê? A agenda do ginecologista é lotada, mas lotadas estão, principalmente porque a médica é uma gracinha. Então, chega a gestante para mim para começar o pré-natal, gente, a vaga para mim, ela é longe. É daqui um mês e meio, né? Então, o que acontece? Ali no meio tem muita gestante, né, que está tirando vaga daquela que não tem condições de fazer um particular, né, daquela que depende literalmente do SUS, né, ela tira a vaga daquela que tem direito e precisa, para ela usufruir apenas dos exames, mas ela está fazendo pré-natal particular. Então, assim, o país em si, o Brasil, ele é um pouco assim, ele é subdesenvolvido porque tem essa parte, né, do meu ponto de vista, que precisaria ser um pouco melhor gerenciada, né? Porque, veja, então vamos lá, gente, equidade. Ela envolve solidariedade, generosidade, tratar os desiguais de forma desiguais na medida de suas necessidades de saúde, que é o que vocês muitos falaram. Exemplo, a gestante, ela passa em consulta por mais vezes por conta do pré-natal. Então, veja, você tem lá uma gestante e você tem lá uma paciente que veio para uma clínica ginecológica, certo? Essa clínica ginecológica, ela vai passar por consulta com o ginecologista uma vez,
para consulta de rotina, pedir os exames laboratoriais, fazer coleta de preventivo, pedir mamografia. E ela vai precisar retornar mais uma vez para a avaliação desses exames. A gestante, ela vai passar pelo ginecologista, tá? Ela passa por uma consulta de pré-natal. E eu sei que daqui a um mês no máximo, ela tem que passar novamente por uma consulta ginecológica. E esse meu ginecologista, ele está com a agenda abarrotada. Aí você me fala, bom, o direito de passar pelo médico é de todos. Se a minha gestante tem o direito de passar em consulta, a minha paciente clínica ginecológica também tem direito de passar em consulta, certo? Então, a necessidade das duas é de passar por consulta com o médico. Só que uma, que é a clínica ginecológica, ela pode esperar. A outra não pode esperar. A gestante, ela carrega uma criança na barriga. Então, ela não pode ser tratada igual a outra paciente. Então, equidade não é igualdade. Não é tratar todos de formas iguais. Tá? Diferente, as duas têm direito, mas eu preciso utilizar da equidade. Essa gestante, ela tem que ser tratada de forma desigual. Por quê? Porque ela não é igual ao paciente clínica. Ela é desigual. Então, eu preciso prestar a equidade nessa gestante. Ela vai ter que passar mais vezes em consulta ginecológica. A mesma coisa, esse desenho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo lá? Vocês estão conseguindo ver o desenho? Então? Sim. Tá vendo? Sim. São 3 homens. Na igualdade, todos os homens, um adulto, uma criança e uma criancinha menor, um adolescente e uma criança menor. Todos os 3 foram tratados de formas iguais. Ó, todos os 3, independente do tamanho, da idade, todos os 3 estão sendo tratados de formas iguais. Ou seja, todos os 3 ganharam o banquinho do mesmo tamanho. Olha a equidade. Aqui eu tenho o adulto, tenho o adolescente e tenho a criança. Todos os 3 têm a necessidade de assistir. Né? A igualdade, eu dei o banquinho para todo mundo igual. A equidade, todos os 3 têm a necessidade de assistir. Só que eu não posso prestar a igualdade, porque eu preciso de uma equidade. Quem é o menor aqui? É o menininho. Quem é o maior necessitado? Quem precisa realmente agora desse banquinho maior? É a criança. Então, aqui a equidade é você prestar assistência. Tem alguém com o microfone ligado. É você prestar assistência, você dar auxílio àquele que realmente necessita nesse momento. E quem necessita nesse momento de assistir o jogo? Quem mais necessita? A criança. Porque o adulto ele consegue sozinho, o adolescente com um ele consegue, agora o outro. Então, aqui na gestante, eu vou dar mais consultas para ela, porque ela precisa, ela necessita. Então, por isso que eu te falo, ó, envolve solidariedade, generosidade, entra aqui também até a palavra justiça, tratar os desiguais de formas desiguais na medida de suas necessidades de saúde. Então, na questão da gestante, quem mais necessita ser vigiada a saúde é ela. Ela precisa de mais consultas. Então, é em cima dela que eu vou trabalhar. Então, aqui eu não uso a igualdade, aqui é equidade. Tá? Então, eu vou tratar os desiguais de formas desiguais, porém, de acordo com as suas necessidades de saúde. Tá? Então, prova de concurso cai muito, tá? Equidade não é igualdade. Então, quando vocês forem fazer a prova, prestem bem atenção nos mínimos detalhes de quando eles colocarem lá de princípios e igualdade, tá? Porque eles fazem pegadinha. Integralidade. O homem é um ser integral,
Biopsicossocial, nós temos que entender que ele tem corpo, que ele tem mente e que ele tem meio. Ou seja, ele é um ser humano, que ele tem todos os aspectos. Biopsicossocial, corpo, mente e meio. E ele será atendido com uma visão holística, ampla. Então, a pessoa ela é indivisível. Ou seja, eu não posso ver a pessoa só com a necessidade dela fazer o curativo só. Ela chega lá para mim para fazer o curativo. Aí eu faço o curativo, ela vai embora. Ela fica lá 1 ano comigo fazendo o curativo, minha ferida não sai. Né? Ali eu estou aplicando uma integralidade? Ali eu estou tendo uma visão holística? Não, eu estou tendo só a ferida. Então, eu tenho que entender que o paciente, ele é um ser humano. Por que será que aquela ferida não está fechando? Como que está o psicológico dele? Como que estão as condições em casa? Será que em casa ele tem condições de fazer o curativo? Será que ele tem uma alimentação para manter o organismo a ponto de conseguir fazer o tratamento correto dessa ferida? Então, esse paciente que chega para mim, eu tenho que tratar ele de uma forma integral. Tá? A mesma coisa que chega, por exemplo, o paciente para nós, na atenção básica, é o diabético. Ele chega lá, ele faz a consulta, faz o teste de glicemia, pesa, verifica a pressão, passa pelo médico, o médico mal muitas vezes olha na cara do paciente, prescreve a medicação, dá a receita, ele vai na farmácia, pega o remédio, leva para casa, coloca às vezes lá na gavetinha, não armazena a insulina muitas vezes direito, né? Ou às vezes de manhã ele tira a insulina para tomar, esquece de guardar às vezes na geladeira, à noite ele lembra, ele toma do mesmo jeito. Enfim, quando ele volta no médico, está lá a glicemia lá em cima, paciente péssimo. O que o médico faz? Muitas vezes, não está resolvendo? Aumenta a dose da medicação ou muda a medicação, dá ao paciente, o paciente vai para casa, fica a mesma situação. Onde é que está a integralidade? Tá? Eu não posso ver o paciente só naquele problema. Eu preciso ter uma visão, gente, a data, tá vendo, meu Deus? Eu preciso ter uma visão holística, tá? Eu tenho que ver esse paciente como um todo, tá? Se eu ver, por exemplo, quem trabalha em posto de saúde, por exemplo, atenção básica, sabe o paciente da ferida, ele fica ali, anos. Por quê? Porque só estou vendo a ferida. Mesma coisa do paciente diabético e hipertenso, está ali anos, entra ano, sai ano, e a pressão cada vez mais subindo, por quê? Eu estou vendo só aquilo ali. Então, você tem uma visão holística, abrir o seu leque, né? O leque está assim, se abre o leque, começa a enxergar o paciente como um todo, né? E vamos ver realmente qual é a necessidade desse paciente. Precisa passar por um psicólogo, precisa de um dermatologista, precisa de um acompanhamento com a família, precisa de um serviço social, precisa de uma visita domiciliar. Então, esse paciente ele precisa ser tratado com integralidade. Infelizmente, a gente ainda peca muito na atenção básica, a gente não consegue, né? Eu falo a gente que é no geral. Tá? Por exemplo, o farmacêutico, quando ele vai entregar um remédio para um paciente, o certo era o paciente estar sentado, né? Pelo menos sentado, enquanto o farmacêutico atende. Olha, senhor José, essa medicação o senhor vai tomar assim, assado, tantos por dia, antes do almoço, depois o senhor fecha, deixa longe do fogão, deixa longe da luz, vê a data de validade. Gente, quem que consegue fazer isso? Fala para mim. Né? A gente sabe que algumas farmácias particulares ainda conseguem. Mas vamos aí pelo SUSão. Uma fila aí de 30, 40 pacientes. O paciente mal senta quando chega no balcão da farmácia. Às vezes você tem aquele vidro imenso lá no balcão da farmácia que mal você consegue falar. Né? Então, é um princípio do SUS muito importante, sim. Temos que aplicá-lo? Temos. É fácil? Não é fácil. Mas isso é integralidade, é você abrir o leque, ter uma visão holística para o paciente, de acordo com o que ele precisa, tá? No geral, não necessariamente só no foco.
tá? Então, eu preciso ter uma visão holística, eu preciso ver qual é a integralidade que esse paciente realmente precisa. Tá? Isso é tratar o paciente de forma integral, tá? Então, por isso que eu falo, o homem é um ser integral, biopsicossocial, tem corpo, tem mente, ele tem um meio onde ele vive, tá? E ele será atendido com uma visão holística. A pessoa, ela é indivisível. Eu não posso pegar o ser humano e dividir no meio, enxergar só a perna dele que está com uma ferida, não. Não posso só enxergar a diabetes dele que está descompensada. Por isso que falo, ó, a pessoa é indivisível e o serviço oferece desde a orientação ou vacina até um serviço de internação ou linha de cuidado domiciliar. Ou seja, esse paciente ele pode abranger N serviços dentro de uma rede. Nós temos aqui o princípio do SUS, o organizativo, nós temos a regionalização, que é a organização do sistema no atendimento, é o fluxo que será seguido. Por exemplo, cidades vizinhas, tipo Rancharia, Bataguaçu não, Rancharia, Dracena, Pirapó, Martinópolis, Taciba, hospitais de referências para gestante. Qual é o estabelecimento que será cobrado para o atendimento do paciente dentro da rede? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Presidente Prudente, né? Antes, o atendimento era assim, digamos assim, era tudo meio, entre aspas, desorganizado, né? Então, o que acontece? O paciente lá de Taciba passava mal, precisava de uma vaga de urgência, pedia-se uma vaga na DIR, Mona, minha filha, pedia-se uma vaga na DIR, né, que era a Central de Regulação, aí eles disponibilizavam uma vaga e esse paciente vinha direto para Santa Casa UHR. Tá? Mas muitas vezes esse paciente vinha com vaga zero, não tinha vaga de centro cirúrgico, não tinha vaga de UTI, não tinha nada. Né? Então o paciente vinha e muitas vezes ficava na maca do corredor do pronto-socorro. Então, quer dizer, do mesmo jeito que ele estava lá, ele continua aqui. Não tinha um direcionamento. Aí, a regionalização, na verdade, ela organizou o sistema no atendimento, ela criou um fluxo, tá? Então, hoje, se o paciente passa mal numa atenção básica, né, ele tem um fluxo para seguir. Ele não pode ir direto de uma atenção básica direto para o HR, mesmo porque o HR não aceita. Vocês estão me vendo, gente? Sim. Então, o que acontece? É a organização do sistema do atendimento, é um fluxo que será seguido, tá? Então, até mesmo para as cidades vizinhas virem aqui para seguir esse fluxo, ela precisa de uma regulação, que hoje é a Central de Regulação de Vagas, que é a CROSS, né? Que é a vaga CROSS que a gente fala. Aí, logo a seguir, vem a hierarquização. A hierarquização ela vai fazer o quê? Ela vai seguir o fluxo da rede. Então, por exemplo, o paciente passou lá na Carlinha, lá na ESF, que é atenção primária. Lá eles não conseguiram resolver o problema de saúde do paciente, encaminharam para uma atenção secundária, que é a UPA. A UPA não conseguiu resolver a situação do paciente, é um paciente infartado. De lá eles encaminham para uma atenção terciária, que no caso é o hospital. Mas tudo é o quê? Seguindo um fluxo hierarquizado. Né? Então, o serviço ele começou de regionalizado do fluxo, ele começou a ser hierarquizado, então a gente segue o fluxo. Se você pega um paciente de uma atenção básica, uma direto para o HR, eles devolvem. Por quê? Porque precisa seguir a hierarquia. Qual é a hierarquia aqui de Presidente Prudente, por exemplo? É atenção primária, atenção secundária, que é a UPA. Depois da UPA, que é a atenção secundária, vai para a atenção terciária, que é o hospital, no caso aqui para nós é o HR. Tá? Então, hierarquização é a gente seguir o fluxo da rede, seguir a hierarquia. Tá? Antes, eu poderia pegar um paciente da atenção primária e mandar direto para o HR. Poderia pegar um paciente na rua, passando mal, qualquer coisa, levar direto para o HR. Bicho, não, chega na porta do HR, ele vai para a UPA. Tem que seguir o fluxo. Resolutividade. O serviço ele tem que estar capacitado
para resolver o problema do usuário, ou seja, todas as queixas que ele tiver terá que ser resolvida no SUS. A resolutividade em uma atenção primária, nós temos até que ponto? Se chega um paciente infartado com uma dor no peito, o máximo que a gente pode fazer, uma medicação via oral, endovenosa, eletrocardiograma e atenção secundária. Ou seja, eu tive uma resolutividade ali, eu tive uma resolutividade até encaminhar o paciente. Agora, se eu atendo o paciente da porta, eu mando embora, a atenção primária não prestou uma resolutividade. Agora, se você atende, você dá assistência, você chama a ambulância, você encaminha, opa, peraí, eu estou prestando uma resolutividade. Eu estou resolvendo um problema aqui até então e estou encaminhando. Chegou lá no UPA, fez eletrocardiograma, fez exame de laboratório, fez raio-x, monitorizou o paciente, medicou o paciente, chegou o exame de laboratório, avaliou os exames, não conseguiu resolver ali, terceirizado. Então, está seguindo o fluxo de uma hierarquia, mas na medida do possível... Ai, meu Deus do céu. Está se tentando prestar uma resolutividade. Gente, essa gata minha, eu vou falar para vocês. Está tentando prestar uma resolutividade, tá? Então, o princípio do SUS é prestar resolutividade, mesmo que ela seja pequena, mas está tentando prestar, né? Ao ponto de que muitos lugares não prestam. E aqui a gente tem a descentralização, que é o que vocês falaram, que é tirar o poder da esfera federal e transferir para o gestor municipal. Então, ou seja, você tira da esfera federal, lá da União, passa para o estadual, do estadual para o municipal. Tá? É como a Carlinha, acho que alguém comentou, que eu falei ontem. Então, ontem ou outra aula, não lembro. Então, lá da União, acho que hoje mesmo, né? Cabeça doida. Lá da União, lá de cima da ponta, mandava para a ponta de cá, para a base, que é a atenção primária. Ele mandava uma verba X. Aí o que acontecia? Aqui na ponta, gente, continuava a precariedade do mesmo jeito. Às vezes eles não conseguiam pagar um médico decentemente, às vezes a atenção primária estava sem médico, não tinha atendimento porque não tinha médico, faltava medicação, faltava material para fazer cirurgia. Então, quer dizer, lá em cima a verba era estabelecida para cá, só que ele não sabia a necessidade nossa. E com essa descentralização, a verba vem, passa pelo estadual, o estadual vem para o municipal. Aí o municipal ele vai gerir, ele vai gestacionar essa verba dentro do município dele, porque ele sabe a necessidade do município. Ele sabe o que o município está precisando e necessitando. A saúde tem um secretário da saúde. O secretário da saúde fala direto com o gestor, com o prefeito. Né? Então, existem comunicações, existem hierarquias. Aí o município, que é o prefeito, ele entra em contato com o Estado, ele passa a necessidade. O Estado passa para a União a necessidade daquele município. Então, essa descentralização melhorou bastante o trabalho na saúde. Participação da comunidade, ou participação social, ou controle social. Então, a comunidade ela vai participar na gestão, na organização ou fiscalização do SUS. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Mais para frente nós vamos falar sobre ele. O que o Conselho Municipal de Saúde faz? Gente, o Conselho Municipal de Saúde, ele fiscaliza o órgão. Tá? Então, por exemplo, vai chegar uma verba X para a parte odontológica da atenção primária. Aí o que o Conselho Municipal faz? Ele vai fiscalizar. Aí quando começa a ter reclamação, eu fui naquela unidade passar por um dentista, não tem dentista. O dentista falou que não tem material. E como o órgão, o Conselho Municipal, eles conseguem participar de várias reuniões, eles sabem a quantidade de verba que chegou, aí eles vão em cima querer saber aonde é que foi implementada essa verba. Foi implementada em tal atenção básica, mas espera aí. Aí eles vão lá no local da atenção primária para saber se realmente esse serviço está sendo realizado, se esse material chegou, se o profissional está realizando o serviço ou não. Tá? E dentro desse Conselho Municipal de Saúde,
tem a população em si, tá? Não necessariamente os funcionários, tá? Os prestadores de serviço, mas a população. Então, assim, o serviço ele começou a ficar bem mais organizado, né? Mas a verba ainda, né,